Você sabia que existe um tipo de pessoa que se alimenta da sua energia, que te manipula sem você perceber, que está sempre em busca de atenção, validação e controle? Essas pessoas são os narcisistas, e eles têm medo de uma coisa, mais do que qualquer outra. Eles têm medo da força inabalável. E sabe quem tem a chave para essa força? Você. Sim, você. A sabedoria estoica, uma filosofia milenar que já mudou a vida de grandes líderes, guerreiros e pensadores, é a sua arma secreta. Agora, imagine um narcisista diante de alguém que está em total controle de si, alguém que não se deixa manipular e sabe exatamente como se manter imune ao caos emocional que esses indivíduos criam ao redor de si. Essa pessoa é você. Mas o que você precisa entender é que a sabedoria estoica não é apenas uma filosofia abstrata. Ela é prática, ela funciona, e ela pode de fato deixar os narcisistas aterrorizados. No vídeo de hoje, você vai descobrir as 8 coisas que aterrorizam profundamente os narcisistas e como a sabedoria estoica pode ser a chave para você se tornar imune a esses ataques emocionais. 1. O poder da indiferença estoica. Os narcisistas vivem em um mundo onde as reações das outras pessoas são sua fonte de poder. Eles alimentam-se de validação, da atenção, da resposta emocional que podem tirar de você. Mas o que acontece quando você se torna indiferente a tudo isso? O estoicismo ensina que você não deve reagir aos estímulos externos. Sua paz de espírito é inabalável. Quando você não reage mais à manipulação emocional de um narcisista, ele perde o controle. Ele não sabe como lidar com alguém que não se abala. O controle sobre os seus pensamentos. Os narcisistas querem te fazer acreditar em suas próprias mentiras, te levar a questionar sua própria realidade. Mas o estoicismo afirma que os pensamentos são sua única propriedade inalienável. Você decide o que pensa. Se você treinar sua mente para não se deixar influenciar pelas palavras deles, eles não têm poder sobre você. E o pior para um narcisista? Não ter poder sobre o que você pensa. Terceiro, a dignidade de não se deixar provocar. Os narcisistas são mestres em criar crises, em provocar reações intensas. Mas o estoicismo ensina que a dignidade interna é a maior virtude. Quando você começa a se ver como alguém com um propósito maior, você não se rebaixa aos jogos emocionais. Cada provocação deles passa por você sem deixar marca. Você se torna invulnerável às provocações, porque sua autoestima não depende da opinião de ninguém. Quarta, a libertação da necessidade de aprovação. Para o narcisista, a aprovação dos outros é o oxigênio que eles respiram. Mas você, ao adotar a filosofia estoica, começa a se libertar da necessidade de validação externa. Você passa a viver segundo seus próprios princípios, sem se preocupar se o narcisista concorda ou não. Isso os apavora, porque eles não podem mais manipular suas ações ou reações. Quinta, a serenidade nas adversidades. Quando um narcisista vê que suas palavras e atitudes não afetam você, que você se mantém calmo diante de qualquer provocação, ele se vê sem poder. O estoicismo ensina que a serenidade não é uma fraqueza, mas uma força indestrutível. Eles esperam que você reaja, que perca a compostura. Mas quando você permanece inabalável, eles perdem a vantagem. 6. A sabedoria sabe o seu valor. Narcisistas adoram fazer os outros duvidarem de si mesmos, diminuir sua autoestima, criar um sentimento de inadequação. Mas o estoicismo ensina que você é suficiente por si mesmo e que a validação vem de dentro, não de fora. Quando você sabe o seu valor e não permite que ninguém o diminua, o narcisista perde sua capacidade de manipular você emocionalmente. 7.
a capacidade de cortar. Relacionamentos tóxicos. Para um narcisista, perder uma fonte de controle é uma grande ameaça. O estoicismo ensina que você deve cortar relacionamentos tóxicos sem hesitação. Você não precisa de ninguém que te faça mal. Quando você reconhece um narcisista em sua vida e decide se afastar, ele perde uma de suas principais fontes de manipulação. Oitavo, a força de ser transparente e direto. Narcisistas vivem em um mundo de dissimulação e jogos mentais. Eles se alimentam da confusão, da manipulação e da mentira. Mas o estoicismo prega a transparência e a honestidade. Quando você é direto e claro sobre seus limites e suas intenções, eles não conseguem te enganar. E o mais importante, você os coloca em uma posição em que eles não podem mais manipular a verdade. Com esses 8 princípios estoicos, você não apenas ganha controle sobre a sua vida, mas desarma os narcisistas ao seu redor. Eles não sabem como lidar com alguém que não cai mais em suas armadilhas emocionais. Agora, reflita. O que aconteceria se você começasse a aplicar esses princípios todos os dias? Como sua vida mudaria? Como sua paz interna se fortaleceria? Como você se sentiria sabendo que nada e ninguém pode mais te afetar?
Agora, a pergunta é: você vai continuar a ser uma presa fácil para as manipulações dos narcisistas à sua volta? Ou vai tomar o controle da sua vida com a força imbatível do estoicismo? Pense bem, porque a verdade é que a escolha está em suas mãos. Você tem o poder de transformar sua realidade, de se libertar dos ataques emocionais e de alcançar um nível de serenidade e controle que a maioria das pessoas nunca sequer imaginou. E isso começa com uma decisão que pode mudar tudo. Mas não se engane, isso não é fácil. Exige prática, exige comprometimento, exige a coragem de olhar para dentro de si mesmo e confrontar as suas próprias limitações. Mas uma vez que você decide aplicar a sabedoria estoica em sua vida, você se torna imbatível. Você não apenas derrota os narcisistas ao seu redor. Você vence as batalhas internas que te impedem de ser o seu melhor. Se você está pronto para dar o próximo passo, para realmente assumir o controle da sua vida e não ser mais vítima das manipulações de quem tenta te controlar, então inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Porque o que você aprendeu aqui não é o fim, é apenas o começo de uma jornada de transformação. Comente abaixo suas experiências e compartilhe suas reflexões. Quero ouvir de você. Qual é o maior desafio que você enfrenta ao lidar com narcisistas em sua vida? E lembre-se, a verdadeira liberdade começa quando você decide não ser mais prisioneiro de ninguém, nem dos narcisistas, nem das suas próprias inseguranças. Transforme-se. Torne-se inabalável. Agora, dê o primeiro passo e inscreva-se. Não perca a oportunidade de mudar sua vida para sempre.